Os rins são órgãos que trabalham o tempo todo. 24 horas por dia, 7 dias da semana, sem descanso nenhum. Sabe qual é o grande problema? O grande problema é que quando eles ficam doentes, eles geralmente não contam para a gente. Os sinais são muito sutis, silenciosos. Como eu vou saber se o rim está doente ou não? E melhor, o que fazer para proteger esse trabalhador subjugado, escravizado, judiado uma vida inteira? Eu me chamo Patrícia Mosco, sou médica veterinária, professora, doutora, já no mercado há mais de 20 anos. Eu atuo especialmente na nefrologia, mas hoje não vou falar sobre esse tema sozinha. Tenho ao meu lado minha host favorita, professora doutora Rebeca Bach. É isso aí, eu também não vou falar junto da Patrícia sobre esse tema sozinha. Eu sou Rebeca Bach, médica veterinária especializada em doenças odontológicas. E tem relação com rim, boca. A gente já sabe, já falou aqui, repetiu várias vezes no Pet Doc, que doenças orais impactam de maneira silenciosa nesse trabalhador incansável, Judiação. né, que é o rim. Quem estará aqui conosco hoje é a doutora Natália Ramos. Seja muito bem-vinda, doutora Natália. Natália Ramos é médica veterinária, mestre, coordenadora da pós-graduação de nefrologia e urologia da PUC. Foi minha pós-graduanda, trabalhou comigo durante muito tempo e hoje tenho o privilégio de chamar de grande colega, de amiga, de ter, né, a alegria de poder indicar o seu nome para muitos e muitos pacientes. Nath, uma alegria ter você aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, eu estou muito honrada. Eu admiro demais vocês, estou muito feliz de estar aqui hoje. Imagina. Bom, Nath. Nath, eu quero começar bem do comecinho, porque quando a gente fala de doença renal, geralmente o termo já assusta as pessoas, né? E a primeira coisa que vem à cabeça é, meu Deus, o que eu faço para impedir que isso aconteça? Mas como a gente é professora, a gente gosta de começar do comecinho. Então, primeiro eu preciso entender o que os rins fazem exatamente, por que eles são tão importantes? O rim faz tudo, na verdade, né? O rim, ele faz... A gente está muito acostumado a ouvir que ele só é responsável pela filtração, a gente ouve muito de creatinina, de ureia, né? No ser humano é xixi, basicamente, mas o rim, ele tem muitas funções no organismo, né? Então, ele é responsável por controlar a pressão arterial, ele é responsável por não deixar o paciente ficar anêmico, manter pH do sangue, eletrólitos dentro de normalidade. Ele é muito responsável por garantir a hidratação do paciente, né? Os nossos animais, eles acabam desidratando com muita facilidade. É responsável por ativar a vitamina D. Então, ele faz muita coisa, né? Então, quando a gente fala dele, a gente está lidando com alterações multifatoriais, né? Então, a gente tem que tentar regular tudo isso. Sim. Então, acho que é fácil de entender por que doenças renais assustam, por que doenças renais são perigosas, porque a gente está falando de um órgão pluripotente, Com certeza. que exerce inúmeras funções. Se ele fica doente, ou seja, várias funções orgânicas ficam comprometidas, isso? Com certeza. Ele é, sim, um grande filtro, mas também um grande lixeiro, né? Com certeza. Porque é responsável por jogar um monte de lixo tóxico fora. E quando ele não dá conta desse recado, em algum lugar aparece sinal, né? Como são muitas funções e são muitos locais envolvidos, né, com os impactos do mau funcionamento ou da perda de função, existe algum sinal que seja mais específico ou algum sinal que eu deva prestar atenção que possa me dizer que existe um problema nos rins? Pra gente, na veterinária, né, o principal sinal clínico, que é o que assusta muitos clientes, a maioria não sabe disso, né, os responsáveis não têm essa ciência, é tomar muita água e fazer muito xixi, né, então a gente tem para nós seres humanos, né, quanto mais claro o xixi, mais xixi a gente faz,
mais saudável a gente tá, né? Mas para veterinária é um pouquinho contrário esse pensamento. Então, quanto mais tomar água, mais faz xixi, mais claro, volumoso essa urina, mais é um sinal de alerta, né? Então, eu acho que a cor do xixi, o volume e a procura de água são um dos pontos principais ali que a gente tem que ter de alerta e orientar o responsável sobre isso, né? Bom, então o primeiro sinal, bebe muita água e faz muito xixi. Com certeza. Não estamos falando, pessoal, num dia de calor, que o cachorro foi pro parque, ou tá brincando, tá na praia, a que é natural. persistência, né, dos Mas é sinais. isso de maneira frequente. Exatamente. Exatamente. Como ele é um grande lixeiro, Nath, o que acontece se esse lixo não for jogado fora? O paciente literalmente fica intoxicado, né? Eu sempre falo para o responsável que é muito parecido com a sensação de estar intoxicado por aquela comida da praia estragada, né? Então dá aquele mal-estar, aquele enjoo. Então geralmente os nossos cãezinhos, nossos gatos, eles chegam para a gente no atendimento muito magros, com vômito, diarreia, um hálito muito forte, né? Em casos já mais, nesse caso, casos mais avançados. avançados, Certo. né? Porque justamente o paciente está intoxicado pelas essas toxinas que ele não consegue mandar embora. Então, eles realmente sentem muito mal, né? Mas, às vezes, se a gente tiver esse olhar de, tomar muita água, fazer muito xixi é um sinal de alerta, não precisa chegar nesse ponto, né? De o paciente estar tão instável pra gente. E são comuns as doenças renais? Muito comuns, e eu acho que muito subdiagnosticadas, na verdade, né? A gente está muito acostumado a pegar o paciente azotêmico, que é esse aumento de creatinina, esse aumento de ureia no exame de sangue, mas se a gente for ver, a doença renal, ela já é um paciente que tem alteração anatômica renal no exame de imagem, né? Se a gente for ver, quase todo geriátrico, cão geriátrico vai ter gato geriátrico. Né? Então é muito mais comum do que a gente imagina, né? O pessoal fala que de 1 para 3 gatos vão ter doença renal, 1 para 10 cães vão ter doença renal, mas eu acho que é mais comum do que isso, na verdade. Só que talvez subdiagnosticado. Sim. E como que é a forma, doutora Natália, de fazer esse diagnóstico? Já que vocês comentaram que muitas vezes é muito silencioso, pouco percebido pelo responsável, uma vez que os sinais lá, bebe muita água, faz muito xixi, não é encarado como motivo para levar para o veterinário, e aí esse rim vai adoecendo, e vai adoecendo, e vai adoecendo, de maneira crônica e gradativa, certo? E como que eu posso? Então eu tenho lá um pet de 5, 6, 8, 10 anos, né? Como que eu faço para entender se ele tem doença renal, se ele tem sinais de que pode ter doença renal? Isso é possível? É possível. Na verdade, em exames de check-up de rotina, né? Você não precisa esperar teu cãozinho, teu gato estar com alterações clínicas para poder fazer esses exames, né? É que nem a gente faz check-up anual. Conforme a gente vai ficando mais idoso, mais frequentes são esses check-ups. Então, fazer um exame de imagem, um ultrassom de abdômen, a gente já consegue ver a anatomia desse rim, se tem alteração morfológica, fazer um exame de sangue, né? Então, a creatinina, a ureia, a SDMA, que são os mais comuns ali de tiragem básica, e o exame de urina, né? O exame de urina, ele é muito o pessoal não pede tanto, né? É subvalorizado, Subvalorizado, acho que essa é a melhor palavra. E você vê, né? Quando a gente vai para um pronto atendimento de um hospital, eles sempre pedem exame de urina, né? Se você está com uma dor inespecífica, com uma febre, o exame de urina ela é rotina num pronto atendimento humano. E a gente não faz isso na medicina veterinária. E deveria ser padrão de exame básico. Exame né? de triagem, né, Exame Nath? de triagem. Sabe que a Paty sabe disso e eu gosto sempre de falar sobre isso. Então, um dos pilares do pet doc, para que o animal viva mais e viva melhor, tenha uma vida longeva e saudável, é a realização de check-ups periódicos. Sim. A gente fala muito nisso, tem episódio só falando de check-up, e eu especialmente tenho muito orgulho de dizer que com o paciente indo para procedimento e para tratamento odontológico periódico, que também é uma necessidade ao longo da vida dele, como a gente faz os exames pré-operatórios, pré-anestésicos, a gente detecta. Né? Então, uma creatinina que está subindo ao longo dos anos, né? Determinada idade a gente já pede um exame de urina. Então, como é importante você fazer exames periódicos, exames, obviamente, adequados para a idade do paciente, porque a gente detecta nesse preparo do paciente para odonto muita doença renal. Sim. É verdade. Isso é motivo de muito orgulho, não que a gente gosta de encontrar isso, mas a gente fica feliz de saber que a gente está fazendo um diagnóstico
que passaria desapercebido, e sabe lá Deus quando esse animal ia manifestar sinal evidente de doença e viria para o veterinário, né, já muito doente. Como ele vem para fazer o tratamento e a gente faz esse check-up prévio, acaba que a gente diagnostica, né, e aí encaminha para o nefrologista, enfim. Então, olha a importância dos exames periódicos. Inclusive, eu tive um paciente uma vez que foi para fazer procedimento odontológico com a equipe de vocês. E vocês pediram o exame de urina e viram que tinha várias alterações, tinha perda de glicose na urina, tinha proteína, que não são comuns da gente encontrar, né, no paciente saudável. Aí vocês encaminharam pra gente da nefrologia e tinha uma leptospirose ali, subdiagnosticada, né? Então, o exame de urina revela pra gente muito mais coisa do que a gente imagina, só que tem que saber interpretar. Né? Exatamente. Então é muito importante, tem que ser pedido de maneira mais frequente. Eu vou voltar um pouquinho no conceito da creatinina, que é o exame de sangue, porque talvez tenha algumas pessoas em casa que não saibam o que é isso. Creatinina é uma substância que a gente mede no sangue para avaliar a filtração do rim. Então, se o rim filtra menos, ela sobe no sangue. E aí, quando a gente faz o exame, ela vem acima dos valores de referência. Então, é o que a gente chama de um marcador de doença renal, né? Mas ele geralmente não está alterado sozinho, né, Nath? Sim. Então, foi o que você falou. Por isso que muitas vezes é importante que a gente faça mais exames, o exame de sangue comum, que é o hemograma, creatinina, complemente com a ureia, que é outra substância filtrada, faça o exame de urina, faça o exame de ultrassom, porque a gente vai colecionando informações. Então, às vezes, eu tenho uma filtração normal, mas eu tenho um exame de urina alterado. Sim. Às vezes eu tenho um exame de urina normal, a filtração normal, mas eu tenho uma anatomia renal alterada. Eu posso ter cisto renal, que é uma doença crônica. Posso ter uma pedra ali também, Posso que pode ter incomodar, cálculo, vai sobrecarregar esse rim. Exatamente. Então, quando a gente vai checar a função renal, o tutor em casa, o responsável em casa, não pode achar estranho que a gente peça vários exames, porque cada um traz uma informação diferente, né? Eu falo para os alunos da pós que o rim ele é um quebra-cabeça, né? A gente tem que ir montando ali as informações para poder ter o melhor tratamento para o paciente. E eu falo isso para os responsáveis também, né? Para os tutores. A gente pede muita coisa, mas é porque o rim faz muita coisa. Então a gente não pode perder detalhes porque a gente possa fazer o melhor por ele, né? Os sinais, então, aumentar o xixi, geralmente xixi mais claro, tomar mais água. Você comentou do perder peso, do ter vômito, né? Mudar o apetite. Mudar o apetite. Esses sinais, eles são muito sutis, né, Nath? E quando que o sinal, ele passa do amarelo para o vermelho, pensando em animais predispostos. Existe algum que tenha maior risco de desenvolver a doença renal? Sim. Pacientes cardiopatas têm mais risco, né? A própria doença cardíaca gera uma sobrecarga no rim e as medicações do coração sobrecarregam, né? Que são, acho que, os maiores desafios que a gente tem. A gente tentar encontrar esse equilíbrio entre rim e coração. Pacientes com doenças endócrinas, no hiperadrenocorticismo, diabetes, são pacientes que têm imunidade mais baixa, têm mais risco de ter infecções. Pacientes hipertensos, né? A hipertensão, a gente sempre ouve falar de lesões em órgãos-alvos, né? E o rim é um dos principais órgãos-alvos que a gente tem, né? Que mais sofre com essa pressão. Apesar dele controlar, ele também sofre. Né? Então, acho que esses são os principais, né, que eu diria. E existem algumas raças predispostas também. É isso que eu ia perguntar, e dentro do contexto, assim, de raça, tô lá em casa olhando pro meu animal, não, ele não vai ter doença nesse rim. A tua é de raça predisposta, então, né, qual raça que eu tenho que ficar um pouco mais alerta? Eu já fiz ultrassom. Tudo normal? Tudo normal. Então tá tudo acho que os mais comuns, né, pensando em cães, seria o Shih Tzu, York, Spitz, o Golden, né, o Golden acaba tendo muita doença congênita, então aquele filhotinho muito pequenininho que você pegou, que não tá crescendo, tá muito magrinho, é um sinal de alerta, né, a doença crônica, ela pode ser congênita também. Sim. Né? E para gatos, persa, eu acho que disparado é a maior predisposição, mas siamesa a gente vê bastante, ragdoll, então acho que essas seriam as principais, assim, que eu diria. E eu vou dizer uma coisa,
Todo animal que tem gengiva inflamada e boca doente é verdade. predisposto. As pessoas custam a acreditar nisso, mas todo animal que convive meses e anos com aquela boca infeccionada, com aquela boca inflamada, é um paciente predisposto. É verdade. É. Na verdade, até pacientes que foram internados, né? Existem vários trabalhos na medicina que falam, né? Que pessoas que foram para UTI, que às vezes até, assim, vamos falar, né? Do Covid. Quantas pessoas no Covid fizeram hemodiálise? O que o pulmão tem a ver, né? Então, assim, o rim, ele é um órgão muito sensível. O rim é um órgão que sofre por qualquer coisa, né? Qualquer inflamação, exato. né? Qualquer inflamação, alteração de hidratação, alteração de pressão. Então, eu diria que acho que todo mundo é predisposto a ter doença renal, na verdade, né? A gente tem que realmente cuidar para que não aconteça. Perfeito. É verdade, né, Nath? E um dos pontos centrais, talvez, esteja em sempre avaliar como o rim está toda vez que esse paciente, ou que esse animalzinho, vá à clínica fazer algum tipo de exame, né? Sim. Ele vai fazer um check-up pré-anestésico para a boca, ele vai fazer um check-up pré-anestésico para um raio-x de quadril, ele vai fazer por uma castração, ou mesmo ele internou por alguma doença, né? Então, ele tá com uma pancreatite, ele fez uma infecção viral. Sempre que ele for hospitalizado e que ele vá fazer algum exame de sangue, tem que incluir os exames de avaliação de função renal. E eu acho que antes disso, o paciente, depois de adulto, que ele vai fazer vacinação. Porque é muito frequente a presença de um animal saudável para vacinação no médico veterinário. Isso é o que mais a gente vê na rotina de forma geral. Sim. Ok, mas e aí, será que a vacinação, aquele momento da vacinação é só sobre isso? Dependendo depois de certa idade, será que não é importante esse veterinário pedir um check-up? Entramos de novo na questão do check-up. Exato. A importância disso. É essencial, né? Já vai mudando totalmente o olhar para o paciente, né? Às vezes o pessoal às vezes faz muita vacina num único momento. Qual que é a sobrecarga inflamatória que esse rim vai sofrer também, né? Então, às vezes entender esse paciente é o tratamento individualizado. Individualizado, né? É muito importante. Aí o pessoal fica focado na vacina e nunca fez um exame. Sim. Então, é incoerente isso. A gente sabe que hoje é muito mais importante. A vacina é importante, mas não essa massificação da vacina, né? Dado alguns estudos que a gente tem de imunidade mais prolongada e tudo mais. Mas e o check-up? E o exame de rotina? Super importante. Exatamente. Com certeza. Nath, esses tempos a gente estava conversando com um gastroenterologista falando de saúde intestinal. E a gente falou do checklist do cocô. Então, quando o cocô está normal, quando o cocô não está normal, né? Como que a gente pode monitorar isso em casa? Será que existe um checklist do xixi? Ah, com certeza. Boa essa! Com certeza tem. Eu acho que a cor do xixi, o odor dele, o volume dele, né? Então a gente sabe como, né? Principalmente quando faz o tapetinho higiênico, né? A gente sabe como que é o xixi desse paciente, né? A gente tá acostumado, o responsável tá ali no dia a dia, né? Mudou o volume, começou a trocar mais vezes o tapete higiênico, começou a fazer xixi fora do lugar que não tá habituado, né? Então, às gatinho vezes, faz muito isso, né, Nath? Faz os torrões de areia maiores também, quer dizer que é mais volume, né? Caixinha de areia tá mais pesada, tem que trocar areia com mais frequência. Então, eu acho que esses são os pontos principais, né? Qual que é a cor normal do xixi de cachorro e de gato? Porque é muito comum o responsável chegar pra gente na hora que a gente tá fazendo lá nosso checklist de perguntas na anamnese. A gente pergunta, e o xixi? Tá normal. Mas quanto ele faz? Quanto de água? Ele bebe muita água, faz muito xixi. Tá ótimo. O xixi tá bem clarinho, doutora. Isso é normal mesmo? Não. O normal é um amarelo concentrado, né? Que nem o amarelo do pet dog, né? Da patinha, é um amarelo bem mais concentrado. Isso é o normal dos nossos pacientes. Como eu falei, diferente de nós humanos, né? A gente xixi clarinho, a gente tá saudável, né? Mas para eles tem que ser um xixi mais concentrado, tanto pro cão quanto pro gato. E eu acho que pro gato mais concentrado ainda é o mais normal para eles. Por isso que o gato tem um cheiro mais... O xixi do gato é mais forte, o cheiro. Com certeza. Então, tá mais claro, tá mais volumoso, alterou o cheiro para mais forte ou para mais fraco? Sim, também. Né? Como se fosse uma água pura. Tem que procurar o médico veterinário. Com certeza. E fazer investigação para as doenças renais, né? E doutora Natália, tô preocupada com esse assunto,
né? A coisa é séria, não quero que meu animal tenha doença renal, vou levar a fazer um check-up, mas algo eu possa fazer em termos de medicamento, de alimentação, que previna o desenvolvimento de doença renal? Eu acho que a prevenção que é básica é tomar água, né? Sempre deixar pote disponível. Quantas pessoas que falam, tem um único potinho na casa, né? Eu falo, eles têm preguiça de tomar água igual a gente, né? Se a gente não tem uma canequinha aqui do lado para tomar água, a gente só vai tomar a hora que tá com sede. Isso é um sinal de desidratação. Só que a gente tem essa consciência de, não, tá na hora de eu tomar água, né? Então, eu acho que facilitar o acesso à água para eles, aumentar os potes, vai passear, vai no parque, vai no shopping, vai na casa da sogra, tem que levar um potinho de água junto, né? Um copinho. Dieta de qualidade. Então, a gente tem que ser muito criterioso em relação às alimentações, ver a procedência dessa dieta, tem que ter ingredientes de qualidade, tem que ter uma dieta balanceada, né? Ainda mais dietas caseiras que estão cada vez mais frequentes, né? Tem que ter um nutricionista ali para poder fazer esse balanço nutricional. Sim. E de suplementação, eu acho que o que a gente sabe que, né, muitos estudos comprovam é o ômega 3, né? O ômega, de fato, a gente vê que ele retarda a progressão da doença, ele ajuda um pouquinho nesse controle, mas é multifatorial, né? Tem que fazer o balanço completo. Sim. Nath, eu quero incluir duas coisas nessa lista, que às vezes a gente nem sabe que tem relação com o rim. Um deles, que ainda, infelizmente, é pouquíssimo comum na veterinária, é o hábito de avaliar a pressão arterial. Com certeza, com certeza. Né? Porque se eu tenho uma pressão alta, você disse agora mesmo, né, Nath? O rim, ele controla a pressão, mas ele também sofre com a pressão alta e com a pressão baixa também, né? Sim. Então, se eu tenho variações de pressão, o rim vai sofrer. Então, monitorar a pressão e assegurar que a pressão esteja normal, nem alta, nem baixa, é uma forma de proteger o rim. Com certeza. Né? E quando toma remédio para pressão alta, cuidado para não deixar a pressão baixa, porque senão, em vez de proteger o rim, você está provocando outro tipo de malefício. Mas está provocando malefício também. E um outro ponto, Nath, é fazer prevenção de doença infecciosa. Com certeza, é verdade. Antipulga, não pode ter carrapato de jeito nenhum. E as vacinas, né? As vacinações têm que estar em dia, tem que ser bem certinhas, né? Porque a vacina vai proteger contra agentes que agridem diretamente o rim, como a leptospirose. Sim. Né? No caso do gatinho, a felve, ela tem um papel muito importante sobre o desenvolvimento de doenças renais, FIV também, todas essas doenças inflamatórias graves do gato, né? Vão sobrecarregar os rins, então a FIV a gente não tem prevenção com a vacina, mas a felve a gente tem, né? Então, manter esses animais com vacinas de boa qualidade e regulares é muito importante. E evitar as doenças do carrapato, porque todas as doenças transmitidas por carrapato e por pulgas, elas trazem consequências renais. Sim. E mais, né, Rê? A transmitida por mosquito. Por mosquito. Sim. O principal exemplo no nosso país aí é a leishmaniose. E está cada vez mais frequente. Muita doença. Inclusive numa região pobríssima em casuística, que é a nossa, aqui em Curitiba, mas que já vem pipocando um caso ou outro. Imagine, né? Toda a região de Minas, Nordeste, Litoral, aqui mesmo no Paraná, região oeste, Foz do Iguaçu, então, é uma realidade cruel, né? Sim. E aí é um agente que lesiona o rim, lesiona outras partes do corpo, mas quando o rim já está lesionado, isso geralmente é condenatório para aquele animal. Tanto que ele está até no estadiamento da leishmaniose, né? Então, manter, é importante. Manter a coleira anti-mosquito, fazer o antipulga, anticarrapato regular, né? Não pode fazer só quando vê. Sim, né? É para prevenção, né? Exato. Não é para quando E assim, uma coisa é nós lidarmos com uma doença que não teria como a gente prevenir. Sim. Agora, não vai ser fácil emocionalmente lidar com uma doença que eu, como responsável, como tutor, como mãe, pai de pet, poderia ter prevenido, com cuidados básicos de prevenção. A gente tem, inclusive, um episódio sobre isso, falando de doenças que são preveníveis e não preveníveis. E essa é a doença renal causada por agentes infecciosos, é prevenível. Sim. E às vezes esse animal pode ser condenado à morte ou a conviver com uma doença grave e que vai levá-lo à morte ao longo do tempo por conta de uma falha vacinal,
por conta de uma falha da regularidade do produto Exato. antipulga e anticarrapato. Com certeza. O Rê, você fazendo essa fala me lembrou de um caso. Natália, não me lembro se acompanhou comigo esse paciente ou não, Nath, mas certamente você já acompanhou outros pacientes em casos semelhantes. Sabe aquele responsável que viu que o pacientinho não está bem, medica em casa, e aí quando a situação não melhora, leva no veterinário? O problema é quando essa medicação que ele faz é uma medicação numa dose inadequada ou uma associação inadequada, né? E eu já peguei, não foi nenhuma nem duas vezes, animal que veio com doença renal por uso de anti-inflamatório. Sim. Extremamente comum. Seja um anti-inflamatório veterinário mesmo, né? Mas fornecido numa dose mais alta ou numa frequência mais alta, às vezes aquele que é para dar uma vez ao dia faz 2 vezes, porque tá mancando muito. Sim. Vou dar 2 vezes para melhorar logo. Não, tem que respeitar o intervalo entre dose, né? E outra coisa, muito cuidado com os anti-inflamatórios palatáveis. Também a gente já ouviu o caso de animal que rouba a cartela. Porque é gostoso? Porque é gostoso, porque tem gostinho de biscoito. Come a cartela inteira de anti-inflamatório e vem em falência renal. Sim. Então, anti-inflamatório não é para ser usado como balinha. É para ser usado sob prescrição do médico veterinário. Não melhorou com analgésico, dipironinha, coisa básica, coisa simples, arnica. Não melhorou, vai para o médico veterinário, não fica medicando E um outro em detalhe, casa. não medica por conta, no sentido de usar um medicamento humano. Sim, Então, às exato. vezes, assim, a pessoa tem criança em casa, né, Nath? Eu vou usar esse aqui para febre, para dor do meu filho. Aí entra o paracetamol. Que super, né, super deletério em vários sistemas do corpo, né? Então não dá, né, gente? Tem que ir no veterinário, tem que fazer a coisa certa, tem que respeitar a prescrição. Até porque o anti-inflamatório para o cão e para o gato é muito mais sensível do que para nós humanos, né? Se a gente for pensar na própria anatomia do rim, né? Os nossos animais têm muito menos néfrons, que são os funcionários do rim, do que os cães e os gatos, né? Do que nós humanos. Então, comparativamente, a tolerância dele às medicações também vai ser diferente. A chance desse rim falir é muito maior do que a nossa. Exatamente. Nath, e infelizmente fui lá fazer o exame e a doutora Rebeca disse para mim que tem realmente uma alteração do rim, que eu vou ter que passar pela nefrologista para fechar o diagnóstico e para começar o tratamento. Tem esperança ainda ou o meu bicho já está condenado? Não, tem esperança. O pessoal tem muito hábito de olhar para a nefrologia, para o rim doente, com um olhar muito triste, né? Um olhar muito pesaroso. E não, né? A gente está lidando com um indivíduo, a adaptação dele vai ser individual. Né? Então, é importante, assim, quando viu que tem alteração, já ir para o nefrologista, que a gente tem um olhar diferente, a gente vai ter aqueles detalhezinhos que vão fazer a diferença. Mas é possível, assim, com alguns ajustes medicamentosos, entender o que pode estar sobrecarregando esse rim, ajuste alimentar, hídrico, a gente conseguir fazer com que esse paciente tenha aí um pouquinho mais de tempo com a gente, às vezes muito mais tempo, né? Tem animais que, nossa, surpreendem a gente pela evolução, foge totalmente do que a estatística às vezes fala. Né? Nath, eu gosto muito de falar, e não me canso de repetir isso, que quando a gente trata um paciente que tem uma doença crônica, que é aquela doença que não tem cura, né? O nosso objetivo enquanto médicos é que esse paciente esteja com a qualidade de vida preservada, e eu sei que esse é o principal foco, inclusive foi o tema do teu mestrado, né, qualidade de vida na doença renal, mas sobretudo que essa qualidade de vida, ela se reflita externamente. Então esse paciente, ele pode ser doente, ele só não pode parecer doente. Sim, a gente tem às vezes pacientes com alterações creatininas altíssimas, e o paciente está ali comendo, pulando, brincando, abanando o rabo, né? Então esse é o objetivo principal. Eu não esqueço nunca de uma paciente chamada Serena, era uma vira-latinha preta, queridíssima, e a tutora mandou para mim um vídeo dela, e eu tenho esse vídeo, eu passo em aula, eu não sei se você vai lembrar desse vídeo, mandou um vídeo dela correndo e latindo no portão pro carteiro, fazendo arrepio pro carteiro, tipo, sai daqui meu território, sabe?
E naquele momento, a creatinina, que é aquela substância do sangue que a gente avalia, que no cão normal é até 1,4, dela estava em 25. E ela correndo Que amor. no portão, dizendo pro carteiro, suma daqui que esse território é meu. Então, sem dúvida alguma, a doença dela estava muito avançada, sem dúvida alguma, a doença dela já estava no estágio terminal, mas a qualidade de vida a gente conseguiu segurar tanto, até o final, né, que foi possível a gente contemplar uma cena dessa, né, dela correr lá fora, feliz, brincando, defendendo a casa dela, com 25 de creatinina. Apesar da doença, ela estava muito bem tratada, a ponto dela ter qualidade de vida. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Não é condenar, mas é entender que é uma doença que vai estar ali presente de fato, mas que existem recursos, existem ferramentas para mantê-lo bem. Certeza. Nesse sentido, a alimentação, o que a gente escuta muito e vê muito nas prateleiras? As rações destinadas a doentes renais, rações destinadas a cardiopatas. Então é interessante quando eu tenho um doente renal com esse, né, um animal com esse diagnóstico, eu usar a ração própria para doença renal? Não necessariamente. Existem indicações, sim, da ração, só que a gente tem que ter um paciente que está comendo bem, que está tendo interesse na alimentação, que não está lidando com um paciente que está enjoado, né? E a ração já tem não tem uma palatabilidade muito grande, né? São rações que têm restrição proteica, então por mais que se tenha palatabilizante, a gente está lidando com animais carnívoros. Então, por si só, já diminui, né? Um pouco essa vontade deles comerem, interesse, né? Então, não adianta eu querer introduzir uma ração renal para um paciente que não quer comer. Ele só vai emagrecer, ele só vai se debilitar, né? É aquela famosa frase, né? Saco vazio não para em pé, né? Então, assim, a partir do momento que a gente estabilizou o paciente, estagiou ele corretamente, né? Existem 4 estágios na doença renal, e existem, né, geralmente a partir do segundo estágio, que a gente acaba indicando a ração renal, né? Nesse momento, o paciente estável, comendo, sem perdas, aí a gente pensa em entrar com a ração renal. Mas não é assim, vi uma creatinina alta, meu cachorro tá vomitando, meu gato não tá comendo, tá emagrecendo, a gente introduzir a dieta. A gente vai fazer ele ter mais raiva da ração ainda, né? Tem que ter realmente um médico especialista, nefrologista, para avaliar todo o contexto e fazer a indicação. Com certeza. E nesse sentido, Paty, a nossa parceira, a Fórmula Natural, tem uma dieta balanceada, própria para os animais com doença renal, e essas dietas, elas são formuladas baseadas em ciência, né, Nath? Sim, são super importantes. Então, uma dieta específica para paciente renal, ela vai ser utilizada primeiro sob orientação do médico veterinário. Com certeza. Porque o médico veterinário sabe qual é o perfil de doença, qual é o momento adequado de indicar, sabe qual é o paciente que vai aceitar a dieta, que não vai refugar, qual é o melhor momento de começar, né, Nath? Sim. Qual a melhor forma de introduzir, que tem que ser gradual, tem que ser com cuidado. E na doença renal, muitas vezes tem que ser mais gradual do que nas outras doenças. Sim. E um outro ponto que é muito importante na dieta renal, ela é um pilar central de tratamento, porque quando o paciente aceita, quando é indicada no momento certo, ela é capaz de aumentar a expectativa de vida em 2/3. Nossa, significativo. É muito significativo. Só que só funciona se o paciente comer. Eles têm que ser no momento certo. Se você indicar no momento errado, se o paciente está com vômito, se está forçando uma dieta que vai provocar o trauma pelo cheiro, que é diferente, a textura, que é diferente, o lugar que não é adequado, às vezes dentro do hospital, você não quer comida de hospital em casa. Que nem gente que come gelatina no hospital, depois não quer comer gelatina mais na vida, né, Nath? Então, se você faz a orientação de forma inadequada, você começa de forma inadequada, não vai evoluir bem. Né? E aí não é culpa da ração. E não é culpa da ração. Né? Na verdade, é culpa do manejo, do momento que foi inadequado. E um outro ponto que é muito importante, né, Nath? Que fique bem claro. Animal saudável não pode comer a dieta renal. Não. Totalmente contraindicado. Então, e tem não que é cuidar. preventiva, Então, né? isso é um aviso aqui, um alerta para você que está nos ouvindo. Não é porque você, de repente, o seu paciente, né? O seu animal, perdão, tem uma creatinina lá limítrofe, 1,5, 1,6.
Que, ai, não, Deu uma alteraçãozinha no deu uma ultrassom. alteraçãozinha no ultrassom, já vou começar com a dieta renal. Não, tem que ser baseado na indicação do médico veterinário. Ele sabe o melhor momento de indicar a dieta específica. E é muito Exatamente. comum, assim, o pessoal se apavora muito com o diagnóstico, né, quando vê, e às vezes o clínico também fica apavorado, e aí vai... Às vezes é já o próprio clínico. próprio Que clínico. orienta precoce demais, né? Exato. Então, ter essa informação é muito importante, né? E a dieta, né, Nath, ela não é para prevenir a doença renal. Não, Ela é tratamento. exato. Super importante essa informação. Por isso que ela só pode ser orientada e prescrita pelo médico veterinário no momento correto, Sim. né? Excelente. Ô, Nath, quero fazer uma brincadeira com você, tá? Quero fechar esse nosso episódio com um ping-pong. Tá bom. Então, você responde para mim o que vier na tua cabeça. Você me Beleza. ajuda, Rê? Que ajuda. Eu vou começar com a primeira, você segue Fechou. comigo. Um hábito simples que protege os rins é? Tomar água. Um erro comum dos responsáveis é? Acho que fazer muitos remédios por conta. Um sinal que não pode ser ignorado. Procura mais por água, xixi claro. Xixi claro. E se os rins pudessem falar, o que eles diriam? Que eles não são ocupados. Ai, Nath, eu aprendi essa frase com esta minha parceira. Aprendi com ela e ficou na minha cabeça pra sempre. Os E a gente vê. rins, na maioria das vezes, não são ocupados. Eles Não. são o reflexo de algo que aconteceu naquele organismo Sim. que causou a doença naqueles rins. Exatamente. Eles ficam gritando, eu sou a vítima, eu sou a vítima. Tô sofrendo É, aqui. eles realmente são a vítima. São. Sim. Da boca podre. Da boca podre, da leptospirose, Sim, da do leishmaniose, carrapato, da doença do carrapato, aí ó. Exato. De uma internação mal conduzida, que o animal ficou desidratado, de um vômito e de uma diarreia que o responsável demorou para levar para o hospital, ele ficou dias desidratado em De casa. uma pressão alta que não foi nunca ferida na vida. De uma doença endócrina. É, né? exatamente. Viu que espetáculo? Então, na verdade, não é difícil proteger os rins. Não, Mas é preciso olhar para eles com frequência, né? com certeza. Ter um olhar mais cuidadoso, né? É verdade, é Isso aí. verdade. Então, entendendo, né, depois disso tudo, o rim não faz barulho, não faz alarde, mas ele trabalha silenciosamente o tempo inteiro. Enquanto nós estamos acordados, dormindo. Exatamente. Água, comportamento, rotina, manejo, especialmente a rotina, o hábito de proteger, de cuidar, de fazer check-up. Isso sim é que vai manter a saúde renal, Com certeza. né? E Isso se alguém aí. ficou com dúvida, o que faz? Vai pro nefro. Procura o nefrologista. Ou escreve nos comentários, manda aqui pra gente. Exatamente. E se eu, Rebeca, não souber responder, a nossa host responde. E se a host não souber, a Natália, responde. Nossa rede de apoio, pessoal, ó. Nós estamos bem no grande. 102, E dois? episódio 102. Pensa quanta gente já veio aqui, Nath, conversar com a gente. Nossa rede de apoio, Tá muito boa. a nossa bem rede bom. de contato, a nossa rede de indicação É rede do bem. é grande. É rede do É a bem. rede do bem. É verdade. Então, você que precisar de um especialista aí, consulta aí nos históricos de podcast do Pet Doc que você vai encontrar uma referência na área. É verdade. Nath, se tem algum responsável que gostou de você, quer marcar uma consulta, como é que faz para te encontrar? A gente tem o Instagram, tem o nosso contato comercial, eu posso passar pra vocês tudo certinho. Como é o nome do depois. Instagram, Nath? Meu Deus, me deu branco. ittu.nefrologia. Tá, mas a gente vai colocar nos Isso, comentários depois também. confere. Perfeito. Colocamos o telefone também Isso. para o pessoal entrar em contato via WhatsApp e fazer o agendamento. Vocês atendem em vários locais em Curitiba, Isso. fazem atendimento remoto também. Fazemos remoto, domiciliar e nos E nos hospitais em hospitais. volante. Então não tem desculpa para consultar Não. o nefrologista. A gente Tá dá um fácil. jeito de ajudar o paciente. Tá Isso fácil. aí. Perfeito, perfeito. E nós vamos finalizar esse episódio agradecendo a nossa parceira, uma indústria de alimentação animal referência no nosso país, que é a Fórmula Natural, e dispõe de várias rações balanceadas
livre de transgênicos, livre de grãos, ração super premium, entregando o melhor em alimentação para o seu pet, seja ele saudável ou seja ele com alguma particularidade, seja uma doença renal, seja um objetivo de você destinar cuidados para a saúde oral. Existe ração que auxilia, né, na prevenção, no acúmulo da placa bacteriana. Exatamente. Ingredientes selecionados, altíssima qualidade, né? E, Rê, a gente não pode esquecer de falar para quem está nos ouvindo em casa, no carro, na academia, enfim, que o Pet Doc está aqui por um propósito. Esclarecer que Bicho é bicho. gente é gente. E bicho e gente é Família. família. Boa noite, Tchau, pessoal. pessoal.